This call is now being recorded. Bom dia, meninos. Hoje a gente vai ver alguns materiais, né, que vocês já devem ter adquiridos, para a gente trabalhar já as perspectivas referente ao desenho técnico. Para que a gente já possa colocar a mão na prática, eu vou explicar para vocês aqui rapidinho como é que se trata essa questão das perspectivas, né? Então, a gente tem alguns conceitos aí de definições referente a essa parte das perspectivas que precisamos entender, né? Toda essa parte correlacionada ao desenho técnico. Então, a gente precisa analisar todo o conceito referente às vistas, referente ao material utilizado, né, que você já tem adquirido, como esquadro, como escalímetro, como folhas de ofício, né? Então, para que a gente possa entender aqui o que é o desenho técnico em si, vamos voltar à questão da geometria descritiva. Deixa eu enquadrar aqui a apresentação, que o computador está com um problemazinho, mas eu acho que dá para vocês visualizarem ela aqui. Pronto. Aí dá para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala da geometria descritiva, lembrando que é um método que a gente tem aí, que foi criado pelo monge, né, Gaspar de Monge, que aí a gente falou na aula passada, que foi no final do século XVI. Então, a metodologia consiste em representar um plano bidimensional, qualquer objeto que exista no plano tridimensional. Então, no plano bidimensional, vocês estão vendo aí na figura, eu tenho largura e altura. Então, eu tenho duas dimensões. Já no plano tridimensional, eu preciso da altura, a largura e a profundidade ou comprimento. E está desenhando, né, nas próximas aulas, a gente vai entender que eu posso estar desenhando em 2D ou em 3D. O outro questionamento que a gente tem aqui nessa próxima figura que vocês estão vendo aí, que são as vistas, né? Eu preciso ter em mente que eu preciso observar, ser um observador referente ao meu desenho, o que eu quero relatar, o que eu quero descrever. Então, vocês precisam entender que tudo isso é baseado nas NBRs, né? Eu tenho normas técnicas para isso. Então, lembrando que tudo eu vou obedecer a NBR. Então, quando a gente fala de vistas em desenho técnico, eu preciso falar sobre três elementos: objeto, observador e o plano de projeção. Então, eu sou observador. O observador é o quê? Aquela pessoa que vê, analisa e imagina o desenho ou objeto. Então, o plano de projeção é o plano onde se projeta o objeto. Lembrem aí, o plano de projeção vai ser aquele no qual o meu objeto vai ser projetado. No caso do desenho técnico, ele pode ser numa folha de papel, como a gente vai analisar, né? Ou na tela do computador. Então, tudo isso aí vocês precisam observar. Depois a gente também tem as vistas, né? Eu preciso observar que existem as três vistas. Eu tenho a vista superior, a lateral, a frontal. Então, eu preciso ver as direções diferentes. Então, quando a gente vê, né, que essa distância finita e a direção projetante são paralelas, chamamos de projeção cilíndrica. Já que a distância é infinita e as projetantes são convergentes, chamamos de projeção cônica. Então, lembrei aí, a gente tem a projeção paralela, né, que é a cilíndrica, e a convergente, que é cônica, em forma de cone. Então, essa projeção do objeto, a gente chama de quê? De vistas. Toda projeção de objeto, a gente vai chamar de vista. Então, lembrem aí, três tipos de vistas são necessárias: a superior, a lateral e a frontal.
E precisamos também entender as perspectivas em desenho técnico, né? Que é muito importante quando formos projetarmos aí, ó. Temos as perspectivas denominadas cavaleira, axonométrica, cônica, né? Dentro da axonométrica, a gente tem a isométrica, a dimétrica e a trimétrica. Então, lembrem aí, a palavra perspectiva tem a origem do latim. Então, o que? Significa ver através de. Então, quando a gente fala eu vejo através de uma perspectiva, eu vejo através de alguma coisa, né? Então, trata-se de a representação bidimensional ou tridimensional. Lembrando que eu tenho a representação em 2 dimensões e em 3 dimensões. Então, quando a gente vai desenhar, eu preciso entender que a projeção de um objeto, ela vai sempre existir em 3D para uma superfície que permite apenas uma representação em 2D, como papel. Então, lembra aí, ó, as formas que a gente tem de perspectiva são 3. A cavaleira, a axonométrica e a cônica. A gente vai utilizar mais a cavaleira, né? Que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. A axonométrica a gente também utiliza, mas o que é mais utilizado é a cavaleira. Então, a axonométrica, lembrem-se que eu tenho a isométrica, a dimétrica e a trimétrica. Então, quando a gente fala aí na perspectiva, ela vai ajudar quem está vendo o desenho a ter uma noção de como aquele objeto é no mundo real. Ou seja, ele vai permitir enxergar a sua altura, a profundidade e a largura. Então, eu tenho que entender que eu tenho que ter a largura, a profundidade e a largura, a altura, profundidade e largura. Então, existem 3 tipos de perspectivas usadas, lembrando, cavaleira, cônica e axonométrica. Na última variação, a axonométrica, eu tenho 3 variações, a isométrica, a dimétrica e a trimétrica. Lembrem aí, né? Para não esquecerem. Então, vamos lá? Quando a gente fala aí, na parte da perspectiva axonométrica, falando em isométrica, eu tenho que é baseada num sistema de 3 semi-retas. Então, vocês estão vendo aí o desenho na perspectiva isométrica. Eu tenho 3 semi-retas que têm o mesmo ponto de origem. E elas vão formar um ângulo entre si de 120 graus. Podendo ter a visão isométrica de um objeto, escolhendo a direção de visualização, de modo que os ângulos, eles têm a projeção dos eixos x, y e z e sejam iguais a 120 graus. Então, vocês estão vendo aí, né? Eu tenho os eixos x, y e z. E é possível ter essa visão olhando aí um cubo. Então, se vocês tiverem um cubo, vocês vão observar. Eu vejo a altura, a profundidade e o comprimento. São aí as variáveis dos eixos, né? X, Y, Z. Já na dimensão dimétrica, eu tenho que ela é formada apenas pelos ângulos iguais, que é nessa próxima figura que vocês estão enxergando aí. Então, quando a gente coloca aqui, ó, eu tenho na dimensão dimétrica, eu tenho, lembra, somente os 2 eixos de formação, né? O eixo X e Y. Já quando eu tenho a formação trimétrica, eu tenho aí que eu tenho os 3 ângulos de projeção diferentes, que vocês estão vendo aqui nessa figura. Então, eu tenho os 3 ângulos de projeção com o plano de projeção. Eu tenho os 3 eixos, né? 3 eixos de formas que formam ângulos diferentes com o plano de projeção. Então, eu tenho a base, o plano ali a ser projetado com 3 ângulos aí diferenciados, para vocês terem uma noção de como estarem representando. Já na perspectiva cavaleira, a gente tem aí, vocês podem verificar nessa figura, a gente tem que ela é um sistema de representação que usa projeção paralela oblíqua. Então, as dimensões do plano de projeção frontal, assim como a dos elementos paralelos a ele, estão em verdadeira magnitude. Então, nessa perspectiva, 2 dimensões do objeto que será representado são projetadas em tamanho real, altura e largura. Então, eu tenho o tamanho real, né? A terceira, a profundidade. Então, eu tenho a altura, largura e profundidade, que tem um coeficiente de redução.
Então, os eixos X e Y, eles vão formar o ângulo de 90. Então, vocês podem observar aí, o eixo X e Y, ele está formando aí um ângulo de 90, né? Então, quando eu pego aí o eixo X e YZ, eu tenho aí uma outra formação, né, de angulação. Então, quando a gente fala, ó, eixo XY forma um ângulo de 90 graus. E o eixo Y é geralmente 45 graus. Então, lembrando, o eixo Y é 45 graus, ou 135 graus, quando eu falo em relação a ambos, né? Então, se eu estou falando em relação a ambos, eu estou falando que eu estou num eixo de 135 graus, ou 45 graus, se for no eixo Y. Quando a gente olha a perspectiva cônica, essa perspectiva, vocês estão vendo a representação dela aí, nesse desenho. Então, quando a gente coloca perspectiva cônica, ela é usada pelos arquitetos, né? E por isso também é conhecida como perspectiva do arquiteto. E ela é a que representa com mais exatidão como o olho humano ele enxerga os objetos. Então, ele vai fazer aí as três variações. 1, 2 e 3 pontos de fuga. Então, nessa perspectiva cônica, eu tenho 3 pontos de fuga. Cada uma delas vai possuir regras próprias para a sua construção. Então, lembra aí que a principal diferença entre as perspectivas agora é as linhas, né, que eram paralelas e agora são desenhadas de forma oblíqua e que tem origem aí em um ponto de fuga. O PF é chamado de ponto de fuga. Então, no entanto, essas linhas são referentes à altura e largura e permanecem sem alteração, né? Tudo isso aí a gente precisa estar entendendo para fazer o nosso desenho técnico. O outro questionamento é referente aos materiais que vocês já devem ter adquirido. Então, quando a gente coloca aqui, os materiais, quais são os materiais que a gente deve iniciar para pelo menos entender um pouquinho como é que vai fazer o desenho? Então, eu preciso saber de imediato que eu vou precisar uma prancheta, mas se quem não tiver uma prancheta, pode ter fitas. Eu vou até abrir aqui para vocês verem. Vocês estão me enxergando direitinho, né? Tá todo mundo me vendo? Vocês estão. Então, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui fitas. Se vocês não tiverem fitas assim, vocês podem ter. Pode ter uma fita adesiva qualquer, que possa colar a folha de ofício de vocês numa bancada. Então, aqui, eu estou aqui com o papel cartão branco, mas vocês, na casa de vocês, para fazer o desenho, pode ter uma folha de ofício, que vai colar na bancada de vocês. Dessa forma, né? Eu estou colocando aqui mais ou menos o exemplozinho para vocês entenderem como vai ser colado na bancada de vocês, para não correr o risco do seu desenho correr, né? A folha correr aí sobre a bancada. Então, como é que vocês vão fazer? Dessa forma. No material na mesa de vocês, tá todo mundo enxergando? Tá, né? Então, quando a gente coloca, ó, eu tenho uma fita durex, uma fita adesiva, uma fita colante. Então, eu tenho a folha de ofício, eu vou estar fazendo aqui a minha adequação dela na mesa, na superfície. Numa mesa dessa forma, eu vou estar colocando de forma fixa o meu material na hora que eu for desenhar. Né? Isso a gente vai entender diretamente nas próximas aulas. Né? O esquadro que vocês têm, né, que vocês adquiriram. Eu posso ter um esquadro de 45 graus e um esquadro de 60 graus. Então, eu tenho que ter esse material para projetar. Eu tenho que ter um escalímetro, né, de 30 centímetros. Eu posso ter um escalímetro de 15 centímetros? Posso. Posso ter de 30? Posso também. Né? A lapiseira, lembrando que a gente pediu de 0,5, 0,9, né? Então, vocês vão estar aí com ele em mãos, para a gente estar desenhando na próxima aula. O compasso. O compasso é muito importante para a gente estar projetando, né? Então, a gente precisa ter esses materiais em mãos. A régua também,
para servir como base para a gente usar o nosso esquadro, né? O jogo de esquadros. Isso tudo vocês vão entender na próxima aula, que aí na próxima aula vocês já estejam, quem não adquiriu o material, adquira, para a gente já começar a fazer o manuseio, né? De como vai ser utilizado. Já peguem, já tragam na próxima aula a folha de ofício, o jogo de esquadros, a lapiseira, a régua e a folha de ofício, e a gente já vai fazendo juntos. Vocês vão deixar a câmera aberta e a gente vai estar desenvolvendo juntos, porque vai ser o exercício, vai valendo pontuação. Tá bom, meninos? Ok. Certo. Todo mundo Mas entendeu? então, certo. Certo. Um pouco meio perdido na hora da explicação, porque vai passando muito rápido, eu não consigo escrever. Passou rápido, não foi, Carlos? O que você tem dúvidas? Eu não consegui entender direito toda a explicação da diferença das perspectivas, Das dos tipos de perspectivas. vista. Pronto, vamos lá de Tá. novo. Vamos lá. Passou rápido, foi? Deixa eu voltar aqui. Pegar o ponto, o que vai ser realmente necessário aqui pra gente, ó. Vou voltar aqui rapidinho para você entender. A parte bidimensional e tridimensional, você entendeu? Lembrando, ó, que eu tenho 2 dimensões e 3 dimensões. Na parte bidimensional, eu tenho que considerar que eu tenho 2 dimensões. Quais são as minhas características relevantes? Eu preciso ter altura e eu preciso ter largura. Então, quando eu for desenhar, eu preciso levar em consideração a minha altura do objeto que eu estou observando na hora que eu for projetar e a largura. Isso se chama 2 dimensões. No desenho tridimensional, a gente pode pegar um exemplo aí como um cubo. Eu preciso levar em consideração a altura, a largura e a profundidade, que é o meu comprimento. Então, quando a gente fala em tridimensional, eu estou falando em 3 dimensões, 3D. Quando eu falo em bidimensional, eu posso lembrar aqui do quê? De um sistema, né? Que eu tenho altura e largura. No tridimensional, eu considero aí o comprimento, no meu sistema de observação. Quando a gente vai colocando em prática os desenhos, a gente vai ter essa noção melhor. Então, lembrando, eu sempre observo 2 dimensões ou 3 dimensões na hora que eu estou projetando. Na próxima aula, a gente vai fazer uma vista, né, em 3 dimensões. Mas, se vocês preferirem, a gente começa com 2 dimensões para vocês já começarem a manusear o material de forma mais correta, para vocês se familiarizarem também. Então, a gente vai fazer o desenho de 2 dimensões e 3 dimensões. Então, a outra questão é o quê? Lembrando que as vistas em desenho, lembrem aí, vocês são o observador, vocês são as pessoas que estão projetando. Então, quando eu falo, eu tenho que observar as vistas do meu objeto. Eu sou a observadora, eu tenho um ponto de visão, estou focando no objeto que está à minha frente. Então, eu tenho que imaginar as linhas que chegam àquele meu objeto, né? Num plano de projeção. Então, olha, vejam, o arquiteto, o engenheiro, o técnico de edificações, ele tem que ter isso muito bem delimitado para que o desenho saia de forma correta. Então, o observador, ele tem que saber já o objeto que ele vai desenhar, se ele estiver na linha do objeto, né? Tem que estar na linha do objeto e tem que observar as linhas de projeção. É como se eu pegasse de uma forma menor, né, numa escala menor, como aqui mostra no desenho, e eu ampliasse numa escala maior, num plano de projeção. Eu estou explicando bem lento possível para vocês entenderem. Eu sei que é muita informação e às vezes se confunde um pouquinho, mas a gente precisa entender, ó. Nesse caso, existem 3 vistas. Eu tenho a vista superior, que é a parte de cima, eu tenho uma casa representada num cubo. Aqui eu tenho um cubo, ó, para entender, como se eu fosse montar esse cubo. Lembram que vocês faziam as montagens, né? Referente na parte de artes, quando vocês eram pequenos, vocês tinham esse manejo, malemolejo de estarem montando, né? Peças, então é a mesma coisa. Então, dentro dessa visão que eu tenho da residência, aqui é uma casa.
Então, eu observo que essa casa tem uma vista superior. A vista superior é o quê? A minha parte da onde? Do telhado, né? Eu tenho a lateral, lateral esquerda, lateral direita, e eu tenho a vista frontal, né? Então, ó, lembrem, quando eu estou num cubo, lembrando que a minha vista, num plano de projeção do meu telhado, ela vai ser projetada para baixo. Por isso que existem essas linhas pontilhadas aqui para baixo. O meu telhado, ele é projetado para baixo. Já a minha vista frontal, ela vai ser projetada ao fundo. Eu acho que deve ser isso que vocês não estão entendendo muito bem. Então, a minha linha frontal, a minha vista frontal, ela vai ser projetada ao fundo. Aí eu tenho a lateral esquerda, a lateral direita, né? Então, tudo isso aí eu tenho observação. A minha base, ela vai ser projetada acima, porque eu tenho vistas, né? Planos de vistas. Então, quando eu faço essa projeção, eu tenho que observar uma casa como ela se fosse numa forma de cubo, né? Então, isso aí é muito importante. Quando a gente vai desenhando, vocês vão conseguir ter essa visualização. A outra questão, lembrem, a perspectiva. Quais são as perspectivas que eu tenho? A cavaleira. Toda cavaleira, ela é projetada em forma de cubo. Por isso que a gente viu a casa, né, aqui como um desenho, em forma de cubo. Faz de conta que essa casa está num cubo. Então, por isso, toda cavaleira é projetada em forma de cubo. Então, eu preciso ver essas vistas como um cubo, para que eu possa entendê-la. Já na parte axonométrica, lembrando que eu tenho isométrica. Isométrica, ela vai ser uma projeção que eu tenho lados iguais, né? 4 lados aqui iguais, né? Mas eu tenho um hectágono. Então, eu tenho aqui uma parte de angulação de 30 graus, né? Referente à minha base, do eixo, do ponto de formação dessa perspectiva. E eu tenho angulação de 120 graus, para que eu consiga fazer o meu desenho representativo. E isso na minha angulação aqui isométrica. Já na dimétrica, eu vou observar o quê? Só o meu eixo X e Y, né? Então, eu tenho uma linha de base, né? Para projetar as minhas linhas mais ao fundo. Então, disso eu consigo fazer todo o meu desenho. A trimétrica são 3 dimensões. Então, vocês vão se basear no eixo principal. Eixo X, Y, Z. Né? Eu preciso entender. X, Y, Z. Né? Para que eu possa saber. Tudo isso aqui para que eu possa desenhar de forma mais adequada. Isométrica, trimétrica, dimétrica. E a cônica é a linha de projeção ao fundo. Então, eu vou projetar a minha linha ao fundo, ou seja, é como se eu pegasse um binóculo e fosse ver algo minúsculo, né? Como uma estrela, por exemplo. Se eu for pegar uma estrela e eu pegar uma luneta, logicamente, eu vou colocar e vou ver ela de forma maior. Então, é como se fosse uma vista cônica, né? A outra questão é o seguinte: a parte isométrica, lembrem aí, né? A parte isométrica, eu tenho esse tipo de perspectiva, né? Lembrando que a minha angulação sempre vai ser de 120 graus e a minha base de 30 graus. Em desenho, quando a gente fizer essa representação, a gente vai entender melhor. Na dimétrica, eu tenho, lembrando, 2 eixos, né? X e Y. E o eixo fugitivo, que eu preciso entender. Qual é o meu eixo fugitivo? X e Y, né? Para que eu possa projetar. A trimétrica, X, Y, Z. A gente sempre vai trabalhar nos eixos X, Y, Z, no ângulo de projeção. Quando eu tenho aqui a cavaleira, ela vai ser dessa forma. Então, ó, eu tenho um ângulo de 90, um ângulo de 130, 135. Então, quando eu falo X, Y, Z, são 3 eixos, 3 ângulos aí que eu tenho. Então, eu preciso trabalhar aqui de forma que eu consiga observar essas vistas. Vista superior, a vista frontal e a vista lateral. Então, lembra, ó, vista superior, vista frontal,
vista lateral. Lateral esquerdo, ok? A outra questão, lembrem-se que a cônica sempre vai ser a perspectiva do arquiteto. O arquiteto, ele vai sempre observar nessa perspectiva também, porque ele vai ter um ponto de fuga. O PF aí no desenho representado é o ponto de fuga, onde eu tenho melhor visualização de um todo. Então, eu vou conseguir visualizar. Um exemplo, se eu estiver observando um edifício, se eu estiver observando um prédio, é como se eu estivesse aqui observando esse desenho, né, do edifício. Então, eu tenho que ver aqui os quartos, aonde está localizado essa questão aqui do desenho no edifício. Ok? Ok, Deu para entender, Gabriel? deu. Melhor dessa segunda explicação. Ficou melhor, né? Ficou mais detalhado. Pronto. Na próxima aula, vocês não esqueçam de trazer os materiais, a folha, para a gente já ir desenhando juntos. Para vocês, no momento que eu estiver fazendo aqui, vocês também fazerem aí. Porque o principal de tudo vai ser vocês entenderem essa visão, né? Essa perspectiva, para que vocês tenham esse entendimento do desenho como um todo. Né? Hoje foi mais para mostrar em que perspectiva vocês vão trabalhar, o que é 2 dimensões, o que é 3 dimensões. Então, na próxima aula, a gente já vai começar a desenhar. Então, espero que vocês tenham adquirido, né, o material e que na próxima aula a gente se reencontre, tá bom? Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.